Olá! A liberdade provisória é um benefício constitucional garantido ao acusado, mesmo preso em flagrante, para que ele responda o processo livre da prisão cautelar. Ou seja, em liberdade, com ou sem o arbitramento de fiança ou até outras medidas cautelares. Prevista no Código de Processo Penal, essa providência legal garante o equilíbrio entre a necessidade de restrição da liberdade e a presunção de inocência, que estabelece que todo indivíduo é considerado sem culpa até que se prove o contrário. Então, cabe aqui ao magistrado a tarefa de atentar entre a necessidade de proteger a sociedade e os direitos individuais do acusado. E para falar sobre o assunto, o convidado do mérito da questão de hoje é o juiz em Amambai, Ricardo Adelino Suaide. Magistrado, o que diz a lei de liberdade provisória? O senhor estava aqui me explicando que não é necessariamente uma lei, né? Sim, exatamente, Fernanda. Inicialmente, eu agradeço o convite para participar. É uma honra esclarecer acerca de um tema tão importante que é a liberdade provisória. Bom, num contexto histórico, a liberdade provisória é um instituto. É um instituto do direito processual penal que foi instituído lá no Código de Processo Penal de 1941. Veja bem, 1941. A gente fala do período da Era Vargas. Era um período ditatorial, uma era de um direito penal mais repressivo. Então, o direito à liberdade provisória não tinha uma ênfase tão grande quanto ele tem hoje, né? Hoje ele está previsto lá na Constituição Federal e tem a sua fundamentação com base no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, no sentido de que ninguém é culpado até uma decisão definitiva no processo. E isso faz com que a pessoa, ainda que ela esteja sendo processada ou investigada, ela tenha o direito a permanecer em liberdade. Colocado isso, então, como funciona a liberdade provisória? Sim. Como eu disse, a liberdade provisória é um instituto pelo qual todas as pessoas têm o direito de responder a uma investigação, a um processo em liberdade. Uma vez praticado um crime ou uma contravenção penal, que nós dizemos, né, uma infração penal, a pessoa pode responder a esse processo ou a essa investigação em liberdade. Claro, isso se obedecidos os requisitos da lei. A gente já chega lá. Quais são os 3 tipos de liberdade provisória? Sim, nós temos 3 tipos de liberdade provisória. A gente tem a liberdade pura e simples, que é simplesmente a concessão de uma liberdade provisória quando estarem ausentes os requisitos para a prisão preventiva. Por que essa dualidade, Fernanda? É importante a gente deixar isso bem claro. Hoje a regra é a liberdade. A prisão só é cabível quando preenchidos os requisitos previstos lá no Código de Processo Penal. Se não estiverem preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, ou seja, aquela prisão que ocorre durante o processo, a regra é a liberdade e, no caso, a liberdade provisória. Então, voltando aos 3 tipos de liberdade provisória, nós temos a liberdade pura e simples, ou seja, sem condições. Nós temos a liberdade com fiança, ou seja, mediante um pagamento de um valor pecuniário, de um valor, certo? Para que a pessoa investigada ou processada compareça no processo e a ele esteja vinculada. E também a gente tem um terceiro tipo, né, que é uma liberdade provisória vinculada a outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, como, por exemplo, a monitoração eletrônica. E quando o advogado ele pode solicitar liberdade provisória para o cliente dele, né? Sim. Atualmente, com a prisão em flagrante, nós temos um instituto da audiência de custódia. Havendo uma prisão em flagrante, alguém praticando um crime, essa pessoa, se presa, ela será submetida a uma audiência de custódia. Essa audiência de custódia deve ser realizada no prazo de 24 horas após a prisão. E nessa audiência de custódia, o advogado ou defensor público podem fazer o pedido de liberdade provisória, ou seja, podem pedir que aquela pessoa seja liberada mediante alguma daquelas modalidades que eu disse, fiança
ou liberdade pura e simples, ou com a fixação de medidas cautelares. Sem prejuízo disso, durante o processo também é possível que o advogado, a advogada, o defensor público ou defensora pública, e até mesmo o Ministério Público, façam um pedido de liberdade provisória no curso do processo. Só lembrando aqui, se alguém quiser saber mais sobre a audiência de custódia, também tem mérito da questão com esse tema, é só procurar no canal do YouTube, do canal do TJMS no YouTube. Doutor, e como e quando é estabelecida a fiança? O senhor já citou aqui. E quem determina esse valor, né? Sim. A fiança, como eu disse, é uma prestação pecuniária que aquela pessoa que está sendo investigada ou processada faz no processo como condição para a liberdade provisória em determinados casos. Nos crimes punidos com pena privativa de liberdade até 4 anos, a autoridade policial pode fixar a fiança. Nos crimes punidos com pena privativa de liberdade acima de 4 anos, somente a autoridade judicial pode fixar a fiança. É cabível também que a autoridade judiciária, ou seja, o juiz ou a juíza, façam a revisão de uma eventual fiança fixada pela autoridade policial, ou seja, o juiz pode rever eventual concessão ou não de fiança estabelecida pelo delegado de polícia. E quais os crimes que não aceitam, né, o pagamento de fiança para conceder a liberdade provisória? A Constituição Federal de 1988, ela trouxe ali alguns crimes que são mais graves, aqueles crimes que afetam sobremaneira a comunidade, a sociedade. Então são os crimes de racismo, de tortura, o crime de tráfico de drogas que hoje ocorre em grande escala, crimes hediondos que são crimes por sua natureza mais grave. Enfim, esses crimes, essas espécies de delitos que não cabem à fixação de fiança, inclusive também foram trazidos para o Código de Processo Penal. Então, em regra, nesses crimes não cabe fiança, mas aqui, Fernanda, é importante a gente pontuar. Embora não seja cabível a fiança, é possível a concessão de liberdade provisória sem fiança, ou seja, o juiz não pode estabelecer a liberdade provisória com fiança nesses crimes, tortura, racismo, crimes hediondos, tráfico de drogas, em regra, mas ele pode conceder a liberdade provisória sem fiança. A gente faz agora um pequeno intervalo e no próximo bloco o juiz Ricardo Adelino Suaide explica se quem está em liberdade provisória pode trabalhar ou viajar. Por isso, não saia daí que já voltamos. Você sabe qual a importância do trabalho dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa? Representar cada um de nós, cidadãos. A cada palavra proferida, a voz de muitas. Nos atos de fiscalização, a garantia de direitos. Nas leis propostas e aprovadas, melhorias na saúde, educação e segurança. Atração de novos investimentos que geram empregos, renda e o crescimento da nossa gente. Se os deputados estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável de nosso Estado, nós, os cidadãos, somos coautores dessa transformação. A nossa participação fortalece a democracia e ajuda a construir o futuro, o nosso futuro. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Eu fico feliz por não ter desistido, sabe? Ele conseguiu me ver de um jeito que nem eu consigo me ver. É um lugar de segurança, é um lugar que de afeto, assim, limitado. Essa presença que ela fez na minha vida, a partir do momento que eu, pra mim, renasci. Não importa o que eu faça, ela vai estar lá pra me acolher. Que é a pessoa que dá atenção, que cuida, que zela, que me ama. Só tenho que agradecer por você ter cedido de você para ter eu e minha mãe.
E hoje a gente ser a gente. Meu Deus. Essa pergunta foi difícil. É uma pergunta difícil mesmo. Eu acho que eu teria... A minha filha tentou suicídio. Às vezes a pessoa liga e você só ouve. Não precisa dizer nada, você está ali presente, mas tem que estar presente, né? É muito difícil pedir ajuda, mas que é muito importante o diálogo, é muito importante você ter uma rede de apoio, ter com quem contar. Mas você vai ter que passar por esse momento difícil entre você, com força entre você. Mas ninguém tá sozinho. Apoio Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Mas as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação. É preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio. É a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia. É um meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui. E todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. O mérito da questão está de volta e hoje o assunto é a liberdade provisória. Falando sobre isso, está aqui com a gente o juiz em Amambai, Ricardo Adelino Suaide. A liberdade provisória, ela pode ser concedida nos casos de crimes hediondos? Fernanda, a liberdade provisória, sim, pode ser concedida nos casos de crimes hediondos. Lembrando, os crimes hediondos são assim classificados porque são crimes mais graves, são aqueles crimes que afetam de forma mais gravosa os bens protegidos pela sociedade, os bens que são mais importantes para a sociedade. Então, esses crimes hediondos, em regra, não cabem fiança, mas o juiz ou a juíza pode estabelecer a concessão de liberdade provisória para esses delitos. Não há impedimento, desde que, é claro, não estejam presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, que, como eu disse, a prisão preventiva hoje é a exceção, a liberdade é a regra. E quanto tempo uma pessoa ela pode ficar em liberdade provisória? Não há um tempo descrito pela lei, ou seja, não há um tempo máximo ou mínimo para a liberdade provisória. Sendo a liberdade a regra, ela pode permanecer assim durante toda a investigação, durante todo o processo penal. Não há um tempo. O que há é a possibilidade de avaliação dessa medida, dessa liberdade provisória, se, uma vez em liberdade, o sujeito descumprir as condições fixadas para a liberdade. Nesse caso, ele pode ser levado à prisão preventiva. Mas, se ele cumprir todas as condições, ou se não houverem condições e não houverem motivos, seja durante a investigação, seja durante o processo penal,
para que ele seja preso preventivamente, ele pode permanecer assim durante toda a investigação e durante todo o processo. E quem está em liberdade provisória, por exemplo, pode viajar, pode trabalhar? Essa é uma questão que sempre bate a porta do Poder Judiciário, né? As pessoas acham que a liberdade provisória significa uma liberdade total. Não há restrições, em regra, mas todos os atos praticados pela aquela pessoa que está em liberdade provisória devem ser comunicadas ao juízo, ou seja, a pessoa deve comunicar que vai viajar para algum lugar e ela deve obter uma autorização, sob pena disso configurar eventual fuga do distrito da culpa, ou seja, do juízo em que ela se encontra, e, nesse caso, ser decretada até uma prisão preventiva. Então, ela pode viajar? Sim. Em regra, ela tem que ir até o fórum e pedir a autorização, informar o dia que ela vai, para onde ela vai e o dia que ela volta e a finalidade da viagem. Trabalhar, a mesma coisa, não há nenhuma proibição, pelo contrário, é até favorável que ela trabalhe, mas tudo deve ser informado no processo, na investigação que corre perante o juízo em que está sendo processado. E quando o pedido de liberdade provisória é negado? O pedido de liberdade provisória é negado quando estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, ou seja, uma prisão cautelar que ocorre quando preenchidos os requisitos legais. For uma hipótese de ofensa à ordem pública, quando o sujeito oferecer algum tipo de perigo à ordem econômica, quando ele oferecer algum tipo de perigo para a instrução do processo, ou seja, para a produção de provas no processo penal, e quando ele oferecer algum tipo de perigo para a aplicação da lei penal. Presentes esses requisitos, estará configurada a necessidade de uma prisão preventiva e, nesse caso, a liberdade provisória será negada. E pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar? Sim, sem dúvida. A prisão domiciliar também é uma hipótese de medida cautelar, ou seja, serve para cautelar eventual risco de fuga, risco de não aplicação da lei penal, algum risco à ordem pública. A prisão domiciliar, ela foi introduzida também no Código de Processo Penal e ela está prevista lá para homens e mulheres, mas principalmente mulheres, né, nos casos de amamentação, quando a mãe é responsável por filhos menores, esses filhos detêm alguma condição especial que dependam necessariamente do pai ou da mãe, então tem algumas hipóteses específicas para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. E o juiz ele pode conceder a liberdade provisória impondo medidas cautelares? Sem dúvida. Isso está estabelecido no Código de Processo Penal. Se trata, inclusive, de uma modalidade, o juiz pode conceder a liberdade provisória, mas em contraprestação, viabilizar também algumas medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo, a justificativa das atividades, o recolhimento noturno, não frequentar determinados locais, como bares, quando o crime esteja relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, o monitoramento eletrônico, ou seja, a tornozeleira eletrônica, entre outras medidas. E aí, chegando aqui para o final do nosso programa de hoje, a liberdade provisória, ela pode ser revogada? Sem dúvida. Isso é uma hipótese comum que acontece em diversos casos, porque uma vez concedida a liberdade provisória, na maioria das vezes, com alguma condição, se a pessoa vem a descumprir alguma daquelas condições, significa que ela perdeu a confiança, o juízo perdeu a confiança nela. Então, ela não faz mais jus, não tem mais direito àquela liberdade. Ou seja, o juiz poderá, nesse caso, revogar a liberdade provisória e decretar a prisão preventiva, ou até mesmo, se for o caso, às vezes nem decretar a prisão preventiva, mas impor outras medidas cautelares para vincular aquela pessoa ainda mais ao processo, à investigação processual penal. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua participação no mérito da questão, não só pelos seus esclarecimentos, mas pela forma didática, né, que trouxe essas respostas aqui para a gente hoje. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço o convite, fico à disposição. Obrigado. Esta edição termina aqui.
E se você gosta do programa, saiba que tem reprise na TV Assembleia. Confira quando neste endereço aqui na tela. Também nos canais do TJMS e da Alemes no YouTube, você encontra todos os temas já discutidos. Até a próxima!